por aí. Bom, boa noite a todos. Hoje o tema escolhido por nós é um tema muito atual. Em qualquer lugar que a gente vai procurar hoje na internet, a gente vai ouvir falar muito da transição planetária. Seja no meio espírita, onde nós já temos uma noção um pouquinho diferente do que se trata, e hoje a gente vai passar por todo esse conceito, ou seja em outros sentidos também. As pessoas que são ligadas ao esoterismo, elas dizem que algo está mudando, que as energias estão mudando, que a terceira dimensão, a quinta dimensão, tem um monte de gente falando um monte de coisa a esse respeito. As mudanças que estão se tornando cada vez mais patentes na nossa sociedade, no nosso mundo, e que a gente sente mesmo sem saber o que é. A gente sente que algo está mudando. A gente percebe, a gente pressente que o mundo está à beira de uma mudança. É aquele sentimento que você fala assim, gente, hoje dá a impressão que vai acontecer alguma coisa. E você vai ao noticiário, você abre o seu site de notícias, mas com uma vontade de achar alguma notícia que complete esse seu sentimento, de que algo está mudando. Isso está acontecendo com a gente todo dia. Vamos tentar mergulhar um pouquinho e vamos entender o que a doutrina espírita, baseado no trabalho que Kardec desenvolveu, fala sobre isso. Lembrando que Kardec, na década de 1857, lançou o Livro dos Espíritos, e lá naquele tempo, dali em diante, ele já falava e já estudava essa transformação pela qual nós estamos passando. Como uma introdução, vamos pensar um pouquinho nos dias atuais. Extremismos ressuscitados. Quando nós passamos da Segunda Guerra Mundial, o mundo, apesar de conflitos regionalizados, apesar dos problemas frequentes que nós sabemos que existem em todos os locais, alguns pontos onde o extremismo sempre foi presente, mas no geral, olhando para o planeta de modo geral, nós tivemos uma calmaria. Nós tivemos uma calmaria. Um grande período em que as guerras eram menores do que nós estamos tendo agora, em que o extremismo religioso, político, social era menor. Hoje não. Hoje nós percebemos que cada um tem um partido em tudo, não estou falando só de política, mas cada um toma um partido e sempre com um lado extremista muito grande. Violência. A violência, de certo modo, tem se tornado comum. Ontem, apesar dos memes que foram super engraçados na internet, nós vimos em um debate um candidato, independente dos motivos, bater com uma cadeira em outra pessoa. Isso não pode ser normal. Nós não podemos normalizar isso. A violência não pode ser algo que você assiste ao vivo na TV, dá risada e está tudo certo. Não pode. A violência, de modo geral, não precisa nem entrar em sites como a Deep Web, por exemplo, que é um lado obscuro da internet, mas pelo Telegram ou por qualquer um, você pode assistir os soldados se matando lá na Ucrânia e na Rússia. É possível você assistir os drones matando, e isso tem tomado um tom de normalidade muito perigoso. Mas vamos adiante. Preconceito e desrespeito ao ser humano. Estamos vivendo isso hoje, gente? Estamos, e de todos os lados. De todos os lados. Preconceitos ainda raciais, preconceitos até de nacionalidade. Hoje nós ouvimos que fulano é de tal nacionalidade, você fala, opa, os muros, Os muros nos países, não, aqui não vai entrar fulano se for de tal nacionalidade. Nós estamos vivendo essa época. Paixão pelos recursos materiais afastou do coração a sensibilidade e empatia ao sofrimento. Pessoas têm uma paixão muito grande aos bens materiais e acabam perdendo a sensibilidade e a empatia. Acontece hoje em dia? Acontece, né?
Tudo isso nos leva a entender que nós estamos no ápice de um ciclo evolutivo. Nós estamos num período que a gente não está aguentando mais, né? A gente acorda e fala, nossa, não aguento mais, como está difícil o mundo. Não é assim? A gente não tem essa sensação? Lá em 1800 e lá vai bolinha, Kardec, na pergunta 784, aqui é para dar um pouco de sossego para o nosso coração, perguntou à espiritualidade. Bastante grande é a perversidade do homem. Ele vivia em 1800 e alguma coisa, tá, gente? Hoje a impressão ainda é maior. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? O que Kardec está dizendo? Do ponto de vista tecnológico, nós evoluímos muito, muito. Mas do ponto de vista moral, não dá a impressão que a gente está andando para trás? É isso que Kardec está falando. Não dá a impressão que eu estou indo para trás? Que eu estou piorando cada vez que passa? A resposta dos espíritos na obra do livro dos espíritos é: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. E vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister, ou seja, é importantíssimo que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Em 1857, a espiritualidade já dizia a Kardec que é necessário que nós cheguemos ao extremo para que nós percebamos o quanto nós precisamos mudar. O quanto nós precisamos mudar. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Onde mirar nossa atenção? Na pergunta 625 do também Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Já sabemos? Jesus, não é? Jesus é o guia e modelo para todas as nossas ações. O Espírito mais perfeito, continua nas próximas perguntas, que já esteve conosco no planeta Terra. O mais evoluído, o único em grau de perfeição extrema. O Espírito do nível crístico. Pergunta, quem estamos seguindo? Será que a gente olhar os canais que a gente segue no YouTube lá, tá alinhado com Jesus? Será que os vídeos que estão trazendo notícias como se fossem algumas personalidades espíritas, dizendo para a gente guardar água, guardar mantimentos, porque o mundo vai acabar, porque vai explodir, porque... Será que isso está alinhado com o que Jesus falou? Será que alguns canais que têm explorado a mudança porque ela é real, mas de uma maneira deturpada, nos dando sinais de que coisas absurdas irão acontecer, de que efeitos materiais vão transformar o planeta? Será que a gente está seguindo as pessoas certas? Será que a gente está usando essas pessoas certas como guia e modelo? Falsos profetas, pessoas que apontam o caminho, que levam uma massa, levam a muitos para um determinado caminho, muitas vezes equivocado. A gente está fazendo parte dessa massa que está seguindo esses falsos profetas? Que não esperem pessoas vestidas como a época de Jesus, com aquelas roupas, esses são os profetas, não. São pessoas normais, só que têm a lábia de te levar para caminhos tortuosos. Idolatria. Muito cuidado com a idolatria. Quem que nós idolatramos? Quem que nós confiamos 100% na palavra sem levar ao crivo da razão, ou melhor ainda, ao Evangelho do Cristo? Para identificar se aquilo que está sendo falado está dentro do que o Cristo nos deixou. Ou pelo menos do que a doutrina espírita muito sabiamente destrinchou, renovou, esmiuçou o entendimento do Evangelho do Cristo.
Em que consiste a adoração? Nós tivemos na semana passada, né, uma palestra que no final o nosso companheiro falou das leis morais, né, da quarta parte, da terceira parte do Livro dos Espíritos, a primeira delas, lei de adoração. Na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Se é para adorar, gente, se é para idolatrar, Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, aquele que é o nosso guia e modelo. Aí você não tem como errar. Né? Idolatria a Deus, amor a Deus. Caminho, verdade e vida, Jesus. Né? Isso é o que nós aprendemos. Falando em Jesus, vamos ver o que... Ó, ficou bem no lugar que não dá para ver, mas Mateus, capítulo 24, o que Jesus falou lá com os apóstolos. Quando ele, saindo do Monte das Oliveiras, chegou-se, vou até ler para a gente não perder. Achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isso? Porque Jesus falava da transformação do mundo no Monte das Oliveiras. E qual será o sinal de tua volta e da consumação desta era? Os apóstolos não disseram, não perguntaram quando será o fim do mundo. Não. A consumação dessa era. Quando essa era se transformará? Respondeu-lhe Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Cuidado. Quem nós estamos idolatrando? Cuidado, para que você não seja seduzido. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Não é difícil achar vídeo no YouTube de pessoas dando passividade, pessoas, né, dando recados diretos de Jesus, tá? É muito fácil, tem bastante na internet. Ouvireis, agora vamos lá, gente, olha o que nós estamos vivendo hoje e o que Jesus disse naquela época. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Palavras de Jesus. Levantar-se-á nação contra nação. Estamos assistindo isso, né? Reino contra reino. Haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Tudo isso será apenas o início das dores. Então, sereis entregues aos tormentos. Matar-vos-ão e sereis, por minha causa, objeto de ódio para todas as nações. Vocês estão relacionando os acontecimentos atuais? A abertura da Olimpíada? Estão lembrando dessas coisas? Muitos sucumbirão. Trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E aí vem uma parte importante. E ante o progresso crescente da iniquidade, o que é iniquidade? É aquele costume que a gente estava vendo aqui, de que acontece algo, a gente fala, é assim mesmo. A corrupção é assim mesmo. O marido assassinou a mulher, matou o filho. Acontece, normal. Iniquidade é fazer o mal e não ser repreendido pelo mal. É a gente acostumar a gente falar que é normal. Ante ao progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Aqui está o risco. Vale a pena ser bom? É isso que a gente vai pensar. Vale a pena ser bom? Vale a pena ser resignado? Vale a pena me importar com o outro? Né? Vai esfriar e vai se tornar comum. No versículo 13, portanto, Jesus continua. Entretanto, aquele que perseverar até o fim, e aqui não é fim de final, aqui é o fim do grego, finalidade. Ele não está falando que é o fim do final, é a finalidade, é onde a gente vai chegar.
será salvo. Portanto, a gente tem que perseverar. Perseverar no amor, perseverar na caridade, na tolerância. E no último versículo desse capítulo, no versículo 14, Jesus diz o seguinte, agora vem a cereja do bolo. Este evangelho do reino, reino de quem? Do reino de Deus. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. E aí será chegado o fim. Aí sim será chegado o fim. É preciso que nós um dia olhemos e falemos assim, acabamos com tudo, né? Então agora vamos fazer direito? Vamos recomeçar? Vamos amar um ao outro de verdade? Vamos cuidar um do outro de verdade? Vamos dividir? Porque agora tem muito, porque a gente acabou com tudo agora. E aí? Vamos dividir? Vamos trabalhar junto? Infelizmente, a humanidade aprende assim. Mas o fim será o evangelho completamente implantado em todo o planeta. Isso já nos dá um pouquinho de conforto no coração. Não é? Seguindo em frente. Então vamos recomeçar o nosso entendimento. Vamos voltar para o princípio, para a gente entender um pouquinho onde a gente está, para onde a gente vai, tá bom? Então vamos lá. Lá no Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 3 da criação. Kardec pergunta assim, poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Então vamos falar lá da formação. Tudo a esse respeito se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. A matéria ela se condensa, né? E o mundo é formado. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Aqui é o recado para aqueles que acreditam que o mundo vai acabar. Né? Pode acabar o mundo? Pode. Aliás, todos acabam. Só que não acaba, ele se transforma, ele se renova, ele vira um novo mundo, ele volta para aquela poeira cósmica que vai ser condensada novamente. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Tudo é transformação no universo. Não estou dizendo que a Terra vai acabar não, tá, gente? Vai, um dia, mas não é agora. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretende sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então, não foi criado assim, né? Aos poucos. Lá na frente ele fala assim, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aqui eu nem trouxe a resposta, mas a resposta é sim. E lá na resposta, a espiritualidade fala para Kardec assim, o homem é que acha que ele é especial. É só ele que povoa um mundo. Não, todos os planetas são habitados. Depois ele pergunta, é a mesma constituição física nos diferentes globos? A espiritualidade responde para ele, fala assim, a lógica nos leva a entender que não. Que sim, né? Que é diferente. Cada planeta tem a sua constituição física, seus elementos físicos. É diferente de nós. Depois ele pergunta, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á que tem organizações diferentes os seres que o habitam? A espiritualidade fala, claro, como entre vós os peixes são criados para a água e os pássaros para o ar. Então, aqui já fica bem claro para nós que tem muito planeta para a gente viver e que tem muitas maneiras diferentes, características físicas diferentes e assim por diante no universo. Não é? Um pouquinho à frente... Bom, onde nós estamos então? Né? Vamos falar de nós aqui. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes categorias de mundos habitados. Né? Nós temos aqui, no início, né? No começo da brincadeira, 3 níveis de mundos. Kardec os catalogou, né, em 5 níveis. Isso é uma maneira da gente entender. E é bom a gente entender que nada há de absoluto.
Um planeta não é absolutamente regeneração até que ele tenha conseguido passar por toda a prova e expiação e entrado, de fato, na próxima fase. Mas por um tempo, ele é primitivo, depois meio prova e expiação, meio primitivo, depois ele é meio... Então, não existe assim, pulei para esse quadrado, agora eu sou regeneração. Não. Existe um caminho a ser traçado. Então, vamos lá. Primeiro deles, o primitivo. Primitivo é totalmente material. É onde a humanidade tem o seu período de infância, onde a gente começa. Certo? Depois a gente tem provas e expiações, aonde há a predominância do mal, aonde o mal predomina ainda. Aqui eu peguei só pinceladas, a gente vai ver isso com mais detalhe. Depois, regeneração. Ainda é necessária a expiação. Regeneração é um mundo feliz? Não. Ainda é necessário que a gente expie algumas coisas, que a gente trabalhe algumas coisas, mas há um repouso das fadigas. É a nossa paradinha para a gente recuperar daquilo que a gente passou e alçar voos mais altos. Tudo bem? Depois nós estamos aonde? Nós estamos aqui, ó. Estamos no meio do caminho. Estamos chegando para cá. A Terra é um planeta de regeneração? Não. Não é. Se procurar na internet vão dizer que já é, hein, gente? Mas não é. O planeta ainda não está nessa categoria. Todas as características, nós vamos ver daqui a pouquinho, não enquadram o planeta Terra ainda na categoria de regeneração. Estamos em transição. Estamos caminhando para lá. E pasmem, lá em Kardec, 1800 e pouco, nós vamos ver que a espiritualidade já avisou disso. Já era iniciado naquela época. Nós vamos ver na Gênesis daqui a pouco. Depois, é bem rapidinho, nós vamos chegar aqui, ó. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Aí é o bem ganhando do mal. Tem muito mais o bem ali. Como para nós aqui, alguém que faz o bem e só faz o bem é um fenômeno, lá se alguém fizer o mal, ele está totalmente fora do... Ele vai ser um fenômeno. Porque não pode fazer o mal. É o inverso, né? E depois, mundos celestes ou divino, reino do bem, morada dos espíritos depurados ou puros ou felizes. Kardec usa esses 3 termos, tá? Espíritos depurados, espíritos puros e espíritos felizes. Tudo bem? Logo a gente chega aqui. É rapidinho. Rapidinho. Logo ali na esquina do Mineiro, né? Vamos falar então dos planetas de provas e expiações e a gente vai perceber que algumas características nós temos de fato. Superioridade da inteligência. Diz que não se trata mais de um mundo primitivo. Nós somos superiores em inteligência quando nós comparamos com o mundo primitivo. O mundo primitivo está lá descobrindo o fogo, descobrindo a roda, o que eu posso fazer de ferramenta para eu sobreviver melhor. Está saindo daquele negócio de matar o outro para comer, o canibalismo. Aqui a gente já não tem mais. Então a inteligência e até o desenvolvimento intelectual apresenta que nós já estamos num nível diferenciado. Nós já não somos mais primitivos. Apesar dos nossos impulsos, né? Qualidades inatas que trazemos conosco indica vivências anteriores. Todos nós aqui sabemos fazer coisas que não aprendemos nessa vida. Todos nós. Se você observar, tem algo que você sabe, que você fala, de onde veio isso? Às vezes você vai... Tem pessoas que é com o idioma. A pessoa vai estudar inglês, ela sai falando assim, como se... Fala, nossa, é tão fácil para mim. Por que será? Por que será? Não é? Às vezes a gente está aqui na frente, está fazendo um curso, está trabalhando, a pessoa fala assim, mas você já foi professor? Não. Mas por que você consegue explicar alguma coisa? Então são características que deixam muito claro que algo você traz consigo, no seu espírito, no seu arcabouço de conhecimento. Isso acontece com a gente, não acontece? Se eu estou num planeta primitivo, eu tenho poucas experiências. Lá não acontece isso com tanta frequência.
mas também numerosos vícios, índice grande de imperfeição moral. E o que caracteriza, Kardec pergunta, né, no próprio Evangelho, o que caracteriza a imperfeição do espírito, né? A gente pode citar uma série de fatores, né? O orgulho, o egoísmo, a inveja. A espiritualidade fala assim, tirando esses vícios mais patentes, mais visíveis, o que mais caracteriza a imperfeição moral é quando o espírito tem maior preocupação com seus interesses próprios. Quanto mais nós temos interesse com os nossos interesses próprios, mais imperfeitos nós somos. Quanto mais nós saímos de nós pelo outro, maior é o progresso que a gente já conseguiu realizar. Certo? Por isso, por essa imperfeição moral, a necessidade de viver em um mundo ingrato, expiação das faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que possamos, merecer ascender a planetas mais ditosos, melhores, mais felizes. Há espíritos mais adiantados e mais atrasados, Isso a gente percebe no nosso dia a dia. Concorrendo juntos para a evolução de todos. Assim, os menos adiantados são impulsionados pelos mais adiantados. Deus, em sua infinita bondade, permite que espíritos superiores a nós venham estar conosco para impulsionar-nos no caminho do bem. E a lei de progresso não serve só para o espírito, serve para o planeta também. A lei tem de ser cumprida, o planeta vai evoluir. Nós, lutando contra ou não, ele vai evoluir. E para isso, Deus se utiliza de espíritos mais adiantados, nos dando suporte para que a gente aprenda e cresça. Lá nesse capítulo, capítulo 3º, ainda, Santo Agostinho nos diz o seguinte: é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. O próprio castigo, mas aqui castigo, entre aspas, porque não é castigo algum. É oportunidade. Uma vida nova é como um amanhecer novo, Você fez um erro ontem, amanhã você vai acordar de novo. Você tem todo um dia para recuperar. Assim são as vidas sucessivas também. Uma nova oportunidade. Agora vamos ver, caracterizou para a gente que a gente está no mundo assim? Conseguiram sentir que assim tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o que a gente está vivendo? Tem, não tem? Agora vamos ver um de regeneração. Agora nós vamos entender que nós não estamos aqui ainda. Olha só. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e provas? Vários de provas e expiações. Mas também há os há mais miseráveis e melhores, como há os de transição, que se podem denominar de regeneradores. Vamos entrar no detalhe. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. É um mundo de transição. É um período em que o espírito passa por uma transição para chegar na real felicidade. A alma penitente encontra nele a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Regeneração vai sair todo mundo volitando? Vai voar? Não. Em regras, ainda estamos sujeitos às regras da matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, inveja que tortura e ódio que ofusca. A gente já está liberto desses três
Esses 3 vícios aí, gente? Estamos libertos do orgulho, do egoísmo e da inveja? Não estou falando da gente aqui não, porque aqui nós já estamos quase puros já, né? Estou falando lá fora, do povo lá fora. As pessoas estão com orgulho? Estão com, né? As pessoas ainda são orgulhosas, invejosas, ainda são egoístas? Um pouquinho, né? Então eu acho que a gente não está em regeneração ainda não, mas vamos continuar. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Amor. Você vai sair na rua aqui no trânsito, alguém comete um erro na sua frente, você vai olhar e vai dizer amor. E ele também. Olha que legal. Conseguimos já? Não, né? Perfeita equidade. Perfeita equidade preside as relações sociais. Isso aqui quer dizer o seguinte: nós somos todos iguais. Os mesmos direitos, os mesmos deveres, respeito mútuo. A pessoa pensa diferente de você? Sem problema. Sem problema. A pessoa é diferente de você? Sem problema. Ela tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Como Jesus nos ensinou, somos irmãos. Irmãos. Bom, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. E aí, nós estamos nessa fase? Já chegamos nessa fase? Já não, né? Ainda não há felicidade perfeita, mas há aurora da felicidade. Ainda não é perfeita. Perfeição, mundos celestes. E tem um outro antes, lá tem os mundos felizes, depois os celestes. Então, perfeição é só lá na frente. Mas há uma aurora de felicidade. A gente consegue respirar aliviado, sabendo que nós estamos no caminho. Consciência de si próprio, consciência do amor ao próximo. Homens menos absorvidos por coisas materiais. Aqui, ainda não. Se o homem não se firmar na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação. Então vamos lá, a Terra virou um mundo de regeneração. Nós aqui, como estamos aí, né, próximo da perfeição, todo mundo vai. Aí chega lá, a gente começa a fazer besteira. Todo mundo continua, né? Nós já estamos aqui. Mas aí a gente continua aqui, ó. O mundo mudou, mereci ficar, aí eu começo a fazer besteira. Eu não me enquadro naquela sociedade nova. Eu não consigo viver longe dos meus vícios, longe dos meus pensamentos antigos. O que vai acontecer comigo? Pode recair nos mundos de expiação, onde novas provas o aguardam. Podemos voltar. Quem aqui gosta de leituras espíritas, vão ver lá no livro Exilados de Capela essa história. Em outros livros que contam a mesma coisa, dos espíritos que foram convidados a vir para o planeta Terra para nos ajudar, para desenvolver o planeta. No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, a gente tem toda essa história espiritual do planeta, né? Das sociedades que vieram para cá, os hindus, os egípcios e tantos outros, para nos desenvolver enquanto planeta, saindo do primitivismo para entrar em provas e expiações. Tudo bem? Aí Santo Agostinho, vai ficar bom de ler agora, Santo Agostinho termina essa observação sobre os mundos de regeneração dizendo o seguinte: contemplai, pois, à noite, à hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedir-lhe que o mundo regenerador vos abra o seu seio, após a expiação na terra. Lindo isso, né? O Santo Agostinho fala, quando você olhar lá para o céu, pede, tomara que um mundo desse me aceite lá, para eu começar, de fato, a estar num planeta de regeneração. Fica claro aqui, gente, que a gente ainda não está. Nós não conseguimos chegar ainda. E se a gente olha tudo isso aqui
e tudo que a gente falou de provas e expiações, e lembra do que Jesus ensinou em Mateus 24, você fala, peraí, eu só vou estar aqui quando o planeta inteiro estiver alinhado com o Evangelho. Então vamos tirar essa doidura que o povo está falando, que 2025 vai mudar tudo. Não vai. Não vai. E nós temos aquela velha necessidade de querer ensinar Deus a fazer isso, né? Será que é o primeiro planeta que está mudando de provas e expiações para a regeneração? Se tem planeta ditoso, não é o primeiro que está passando por isso. Então vamos parar de querer acelerar as coisas. Vamos devagar. Tudo tem o seu tempo. Lá no capítulo 18 da Gênesis, capítulo 18 é o último capítulo do livro A Gênese, nós temos 2 subtítulos. O primeiro deles, são chegados os tempos, sinal dos tempos. A Gênese foi escrita em 1800 e pouco, hein? Vamos ver o que Kardec pegou da espiritualidade lá. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. 1800, hein? Para os incrédulos, nada tem de especial essas palavras, porque ela denota pueris sem fundamentos. Os incrédulos vão falar, vai mudar nada. Muda nada, até sempre foi assim, vai continuar assim. Para a maioria dos crentes, qualquer coisa de místico e sobrenatural. Então a gente começa com aquele negócio. Vai mudar. Como que vai mudar? Não, vai ter o segundo dilúvio. Vai ter o dilúvio, vai ter o terremoto, vai morrer todo mundo, os crentes sem raciocínio vão pensar isso. Não, é o fim do mundo. Tudo na criação é harmonia. Já ouviram a frase, a natureza não dá saltos? Tudo é harmonia. Isso posto, nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. O progresso se dá em 2 vertentes. Progresso material, a matéria evolui. Nosso corpo está em evolução. A matéria evolui. E da humanidade contida no globo. Então o planeta evolui e a humanidade que está aqui também evolui. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, às perturbações dos elementos físicos. O que está dizendo ali? Como a gente é perturbado, a gente perturba a natureza também. E a natureza responde. É uma perturbação conjunta. Dá-se, então, durante algum tempo, com verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. A Gênese 1800 e pouco. Alguém com essas 2 estrofes aqui, alguém acha que nós estamos num período meio conturbado assim? Parece que estamos, né? É no período que ora se inicia, 1800 e pouco, que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Essa era que se inicia, a nossa saída de provas e expiações para a regeneração, se iniciou lá. 1800 e pouco. Certo? Como é então que se opera a mudança? Aí vem aqui o segundo título dentro desse capítulo. São chegados os tempos, a geração nova. Olha que interessante, a geração nova.
Para que sejam felizes os homens, é preciso que se povoe a terra de espíritos bons. Para que nós sejamos felizes, nós temos que estar sempre, né, com a terra povoada dos espíritos bons, encarnados e desencarnados também. Havendo chegado o tempo, grande emigração. Imigração é eu sair de um estado para o outro. Emigração é eu vir de fora para cá. Emigração se verifica. Saída de espíritos para planetas menos evoluídos. Quem gosta desse assunto, procure Divaldo Pereira Franco. Várias palestras dele, como livros também, falando sobre isso. A emigração. Espíritos saídos da região das Pleiades, vindo para cá. As crianças índigo e essa história toda. Quem tiver interesse, só procurar. Nada ocorrerá de um cataclismo. Não vai acontecer nada, vai dar um boom e acabou. Agora nós somos regeneração. Isso não vai acontecer. Será uma mudança gradual, sem que haja alteração na ordem natural das coisas. Então tem muita gente aí que está acreditando como se acreditava antes, e alguns ainda acreditam, que o céu se abrirá, Jesus aparecerá na sua carruagem celestial e acabou, agora vamos começar um novo período. Não é assim. Não é assim. À época de Jesus, os judeus esperavam um guerreiro, um rei que iria dominar o planeta através da violência. Não era assim. Então a gente não pode se enganar de novo. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais a realizar uma remodelação da humanidade. Lembrando, isso aqui é a Gênese. Lá eles falaram que já estava presentemente operando-se esse movimento. Desde lá, já havia mudança da geração. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão de novos germes. Tudo bem? São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas várias idades. As coisas vão evoluindo, vão se trocando, vão se renovando. As folhas mortas da humanidade caem abatidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Tudo aos poucos vai evoluindo. Vamos ler, vou ler rapidamente, tá? Para a gente não perder muito tempo, senão me atraso. Na Revista Espírita, em 1966, existe uma matéria que Kardec fala sobre a regeneração da humanidade. Lá ele diz o seguinte: tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão perturbadas. Assim, não vereis milagres nem prodígios, nem nada de sobrenatural, no sentido vulgar ligado a essas palavras. Não olheis para o céu a fim de aí buscar sinais percursores, pois não o vereis. E aqueles que vô-lo anunciaram, aqueles que vô-los anunciam, vos enganarão. Lembram dos vídeos da internet que o bicho vai pegar no que vem? Só eu participei de uns 3 fins do mundo já. Erraram tudo até agora. Mas olhais em torno de vós. É entre nós aqui. Olhai em torno de vós, entre os homens, e aí os encontrareis. É olhando entre nós, entre a nossa própria evolução e dos que nós encontramos pelo caminho, que nós vamos ver o sinal que as coisas estão mudando. Que o mundo está evoluindo. Que o mundo está sendo renovado. Não sentis um vento que sopra a terra e agita todos os espíritos?
O mundo está à espera e como que tornado por um vago pressentimento a aproximação de uma tempestade. Não é o que eu falei lá no comecinho que a gente está sentindo? Parece que amanhã vai chegar uma tempestade. Não acrediteis, entretanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu desde sua transformação. Ela deve continuar progredindo e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação. A Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa, se reduz. Cada dia leva consigo alguns fragmentos. Tudo acabará para ele com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e complementarão. De mundo de expiação, a terra está chamada a tornar-se um dia um mundo feliz, e nela habitar será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem aí deve suceder o mal. 1800 e lá vai bolinha. Tá certo? Vocês percebem que lá nos princípios da doutrina espírita se falava do que hoje a gente fala? Da mudança do mundo, da mudança do céu, né? Isso aqui foi falado lá atrás. É só a gente voltar lá e dar uma lida que a gente falou, opa, estou entendendo o que está acontecendo no mundo. Uma coisa interessante é, a partir ali do meio da década de 80, Emmanuel escrevia com Kardec, com Chico Xavier, livros de romances enormes. Né? Caminho da Luz, há 2000 anos, aqueles livros, né? Paulo e Estevão. Se você pegar um livro desse e entregar para um adolescente ler, ele vai ler esse livro aí? Vai ler, será? Ó, toma aqui um livrinho desse tamanho, maior que a Bíblia. Lê aí. Ele não vai querer ler. Não vai querer ler. Eu não vou falar da gente, porque a gente também não. Mas assim, até a gente, né? Você olha aquele livro e você fala, eu quero ler. Você quer ler. Mas a hora que eu aposentar eu leio. Porque enquanto eu estou trabalhando não dá. Não é assim que a gente vê, né? O livro é muito grande. É maravilhoso para quando a gente estuda, mas são livros enormes. De repente, os livros de Emmanuel começam a afinar. Pequenas mensagens para uma leitura de 5 minutos. Já perceberam? Fonte Viva, Pão Nosso, Consolador. Tantos livros. Tem livro do Chico, ele tem 5 páginas. São 5 páginas, cada recado 2 linhas. Escritinhos de luz, tem um monte de livrinho pequeno. Por que será que Emmanuel fez isso? Por que será que Emmanuel falou, vamos escrever uns negócios pequenininhos? Será que ele já não sabia que a gente ia ter preguiça? Que as novas gerações não têm tempo a perder? Será? Um exemplo disso acontece na introdução do livro Pensamento e Vida. Vou ler um pedacinho. Perguntou-nos um coração amigo se não possuíamos algum livro do plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Então alguém chegou para Emmanuel e falou, Emmanuel, esse alguém pode ser alguém, pode ser alguém, pode ser alguém, um amigo, perguntou para ele. Tem um livro aí que a gente usa aqui no plano espiritual, que dá para a gente adaptar ele para a Terra? Continuando o pedido, algumas páginas que falassem ao espírito do problema do espírito. Falasse ao espírito do problema do espírito. Não é um livro para os problemas humanos. Não é um livro voltado às crises humanas. Não, é para os problemas do espírito.
algo leve e rápido. Olha o pedido, algo leve e rápido. Parece que conhece a gente, né? Eu tenho um negocinho rapidinho. Que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembrando-nos por isso da singela cartilha falada de que nos dispomos em nossas tarefas, é um livrinho que Emmanuel usa do lado de lá. Certo? Nas tarefas dele do lado de lá. Junto aos companheiros em trânsito para o berço. Utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. É um livro, uma cartilha que ele tem do lado de lá, para quando a gente vai voltar para cá, é uma cartilha, para a gente estudar antes de encarnar. Quando que a gente ia imaginar isso, né? Anotações humildes que repontam no cérebro como folhas que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor da forma, beleza e perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano. Não dá para pegar tudo que eles estudam, que eles sabem, que eles conversam e passar para a gente. Então ela é adaptada à nossa realidade. Eis aqui, adaptada ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual e sobre a mesma designação oferecemos-las aos nossos irmãos de luta. Temporariamente internados na esfera física. Para informá-los ainda mais uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Aqui está uma chave fantástica. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Certo? Através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Será que tem alguma coisa a ver com a mudança da Terra? Será? Será que eles já não estão preparando? Vamos fazer um livrinho mais adaptado para o pessoal ler rapidinho, porque não tem tempo, porque a sociedade é uma loucura. Percebem, gente, que às vezes são coisas que acontecem ao longo do tempo e a gente não percebe. Ainda mais um pouco sobre o assunto. Aqui tem 3 sugestões de leitura. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Ismael. A Caminho da Luz, do próprio Emmanuel. E Transição Planetária, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito de Emmanuel, Filomeno de Miranda. Essas 3 obras, além de várias outras, claro, mas 3 que a gente escolheu para trazer, falam dessa emigração, desses espíritos abnegados que estão saindo do conforto de seus planetas mais evoluídos que o nosso, para nos ajudar, nos ensinar o caminho, nos pegar muitas vezes no colo, para levar-nos ao mundo de regeneração. Tudo bem? Muito obrigado a todos, que voltemos para casa com toda essa paz que a gente busca aqui, e o próximo passo é a fluidoterapia. Muito obrigado.